Lá por 2016 a gente teve a mídia falando contra o PT e o Lula, o impeachment, o Sérgio Moro, o em alta e todo o Zeitgeist. Hoje o Zeitgeist é contra o Bolsonaro. Como a certeza que hoje estamos certos? Ah, mas cara, olha só, é assim, ó, Eduardo, deixa eu ser franco contigo, às vezes tu me deu também essa pergunta para me permitir chutar a bola, né? É que, cara, vamos lá, não importa o quanto você implique com o Lula, não importa o quanto você implique com o Bolsonaro, não importa o quanto você goste do Lula ou o quanto você goste do Bolsonaro, não tem comparação, cara. O pessoal às vezes quer fazer comparação, mas não tem comparação. Não tem, cara, não tem. Me diz em que circunstância o Lula, porque essa é o que está aparecendo aí no relatório da Polícia Federal, né? Que o Bolsonaro fez. Agora vamos pensar, em que circunstância o Lula arejou com militares um golpe de Estado que também implicava no assassinato das principais lideranças políticas de oposição. Ah, mas o mensalão não chega nem perto disso. Porque assim, ó, outra coisa que é doida, tá? Vamos supor que os caras tivessem levado isso adiante. Eles tinham matado o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. Isso não ia parar aí. No dia seguinte a imprensa ia reclamar. Eles iam ter que censurar a imprensa. O pessoal na internet já tá reclamando. Eles iam ter que censurar a internet. A gente não ia ter internet. Depois, logo seguida, a gente ia perder a internet. Ah, o Xandão censurou o Twitter. Cara, nos projetos dos caras, a gente ia perder Twitter, a gente ia perder Facebook, a gente ia perder YouTube, a gente ia perder tudo. Vocês acham que os caras iam deixar o discurso correr solto? E, claro, vai atrás de alguns, tortura, mata, pra servir de exemplo e amedrontar os outros. No que, assim, minimamente o Lula chega perto? Não tem nem comparação, cara. Sério, não tem a menor comparação. Não tem a menor comparação. Vocês podem fazer a crítica se vocês quiserem ao Lula, mas comparar ele com o Bolsonaro, aí é forçar a barra. Eu tô falando assim, independente de gostos. A única coisa que os dois são comparáveis é que eles são líderes populares e populistas, dependendo do conceito que você usa de populista. Dependendo do conceito que você usa de populista, o Lula não é populista. Mas populares ambos são. São grandes líderes populares, tanto o Lula quanto o Bolsonaro. A direita sempre quis um líder popular, eles não conseguiam, conseguiram com o Bolsonaro, só que o Bolsonaro é difícil de domesticar. E o Bolsonaro não é leal com ninguém. No tanto que agora, a última vez que eu vi a estratégia da defesa do Bolsonaro é dizer que era os militares querendo dar o golpe, não ele. Para mim, isso já é, assim, a certeza que se fudeu, né? Quando o cara vem com porque esse é o argumento do desesperado. Esse é o argumento de bandido de quinta. Quando a coisa aperta, aí você entrega os seus comparsas, fala que é culpa de todos os teus comparsas e não tua. Chega uma hora que fala, bom, agora eu vou só livrar o meu rabo e os outros que se fodam. E se lá na frente tiver que se encarar na rua, eu sei que eles vão querer me fuder, mas agora já era, agora eu tô querendo me salvar. Sério, me diz, no que mas se o Lula tivesse o poder que o Bolsonaro, por exemplo, se o Lula tivesse a simpatia dos militares, talvez ele tivesse, talvez num contexto muito específico, talvez mesmo. Não estou dizendo que o Lula é uma boa pessoa, que ele é um santo, etc. Mas uma vez que nunca houve essas condições pra gente poder dizer que talvez ele fizesse ou não, não dá pra comparar. Fazer uma comparação como essa é a mesma comparação de pegar o cara com a maior piroca do mundo e colocar eu do lado e dizer, se eu tivesse nascido com uma genética diferente, eu também poderia competir. Sim, se eu tivesse nascido com uma genética diferente. Mas eu não tenho como competir com o Kid Bengala. E outra, tá? Que também são demarcadores da diferença do Lula e do Bolsonaro. Discurso de posse. O discurso de posse do Lula é, inclusive, a maior prova de que o discurso de posse, os discursos do Lula vão nessa direção é que o pessoal da esquerda radical detesta que o Lula seja assim. O Lula sempre foi, porque sindicato, já cansei de falar isso aqui, experiência de sindicato te ensina isso. O Lula sempre foi conciliador, cara. O Lula sempre foi conciliador, pro bem e pro mal. O Lula nunca foi da esquerda que quer destruir as elites. Ah, lá no passado ele foi? Nunca foi. Cara, quem trabalha com sindicato, assim, ó, essa é uma piada que rola em sindicato. Tipo, a gente quer cobrar do patrão, mas a gente não quer destruir o patrão. Se a gente destrói o patrão hoje, amanhã o que a gente vai fazer? Ah, mas os trabalhadores podem se organizar. Blá, blá. Tá, mas isso no dia seguinte não dá dinheiro. Ok, a médio, longo prazo a gente pode fazer isso mesmo. Mas no dia seguinte não. Quem é ligado ao sindicato, tu não trabalha pela inviabilidade do teu patrão, tu trabalha para que tu tenha condições melhores. Ponto. E o Lula nunca trabalhou pela inviabilização da elite. Olha que a elite brasileira é mega criticável. A elite brasileira, grande parte, é uma elite de rapina, né, cara? Que é uma coisa que me angustia. Por isso, sei lá, nos Estados Unidos, na Europa, a sensação que dá é que a elite deles lá, uma vez que eles moram mesmo lá nesse próprio país, eles investem no país, sabe? Aquela coisa assim, de um jeito meio esquisito, eles acabam ajudando, eles acabam dando algum retorno, mesmo que seja meia boca, mas eles dão um certo retorno para a própria comunidade, uma vez que eles estão lá. A nossa elite mora em Miami, a nossa elite mora em Paris, a nossa elite não para no Brasil. Então ela só suga o nosso dinheiro, ela só destrói tudo
tudo, e quando ela dá algum retorno positivo, ela dá pro país dos outros. E mesmo nessas circunstâncias, o Lula nunca rompeu com essa galera. Nunca. E nunca sinalizou que fosse romper ou que quisesse romper com essa galera. Então, assim, tu pega todos os discursos de posse do Lula, 2002, 2006, né, que daí ele foi reeleito, 2022, é sempre um discurso conciliador, pro bem e pro mal, mas é um discurso de conciliação. Pega o Bolsonaro, discurso de posse do Bolsonaro de 2018, é o nós contra eles. Ah, porque o Lula também já usava o nós contra eles. O Lula usava nós contra eles em comício da esquerda. Sempre serviu pro Lula mobilizar a esquerda, mas o Lula nunca operou no nós contra eles. Nunca operou. Ele sempre usou esse discurso para agitar a militância, mas ele no dia a dia não operava. E eu repito, ele usava esse discurso em palanque de gente de esquerda, em momento que ele queria dar uma cutucada na galera de esquerda, assegurar o monopólio que o PT tem da esquerda. Já o Bolsonaro, eleito, no momento onde ele não precisava disso, tava ele lá falando de nós contra eles. Então não tem comparação, cara. Não tem. O Bolsonaro sempre teve uma política revanchista, inclusive. Vocês lembram, cara, assim, ó, parece que a galera esquece o absurdo que foi a presidência do Bolsonaro antes mesmo da pandemia. Vocês lembram das enchentes que tiveram no sul da Bahia? Foi 2019, não foi? Foi antes da pandemia. Tiveram enchentes no sul da Bahia em 2019. Agora tá tendo enchente de novo, não tá? Naquela mesma ocasião, o Bolsonaro foi passear de jet ski em Santa Catarina. Por quê? Porque a Bahia não tinha dado voto pra ele, né? Ele tinha uma visão até limitada, assim, uma visão meio americana da eleição, né? E isso é culpa também dos telejornais, tá? De ficar fazendo esses mapinha do Brasil e botando cor no estado. Eu acho um nojo isso. Ó, atenção, jornalistas aí. Eu acho um nojo isso, um nojo. Aí pinta o estado de vermelho, aí pinta o estado de azul. Parece que a gente tá fazendo cobertura das eleições dos Estados Unidos. Sempre foi uma merda isso, uma merda. Tu não consegue entender as dinâmicas de votação. Ah, porque o Nordeste é petista. Em 2018, tu olhava nas periferias, Bolsonaro tinha vencido em todas as periferias das grandes capitais, quase todas as grandes capitais, ou todas as capitais do Nordeste. Assim como tu olhava certas regiões onde, só tem bolsonarista, tipo no Sul, etc. E tu via vários, assim, núcleos pesados que votavam em peso no PT ali. Então, assim, não tem comparação. Não tem comparação. E o cara tá se defendendo. Eu não tô dizendo que tu comparou. Tu tá falando pensando no sistema judiciário, etc. Claro que tem uma questão política, né? O Bolsonaro se tornou um problema político. E quando há um problema político, todo mundo opera pra se livrar. Sabe? Uma coisa que é importante sobre todos os sistemas, quando a gente pensa sistema, um sistema nunca vai agir contra si próprio, a não ser por burrice. Mas a intenção de qualquer sistema é a sua preservação. Inclusive nossos sistemas a nível biológico. Ou seja, o sistema político, se ele tem um agente que o perturba, eles vão jogar fora. Mas por que eles não jogaram o Bolsonaro fora antes? Porque antes ele não perturbava tanto assim o sistema político. O Bolsonaro, ele entregou a presidência para o Centrão. Ou seja, o Bolsonaro entregou o governo do país para quem sempre governou. Então, deixa ele falando meia dúzia de bobagem e segue o baile. Só que o Bolsonaro não foi... Sabe, isso que eu acho foda no Bolsonaro, porque ele vai comprando umas brigas burra, cara. Por exemplo, essa treta que ele comprou com o STF, essa treta que ele comprou com a casta, porque os caras, tem muito cara aí, granfino, com juiz, cara. Com advogados, juízes, toda a galera da área da justiça. Ele comprou uma guerra com esse povo, personificado no STF, que também é uma força de poder fodida no Brasil. Daí lógico, né? Daí lógico, ele começa a ficar disfuncional. Por um primeiro momento, esse sistema, os mais oportunistas dentro desse sistema, vão colando, vão apoiando o Bolsonaro, vão chegando junto dele, porque acham que podem ganhar. Né? Então alguns políticos do Centrão acham, com ele a gente vai conseguir dar uma segurada nos juízes, no STF e tal. Né? Mas chega uma hora que isso começa a deixar o sistema tão bagunçado, onde os ganhos individuais começam a ficar em dúvida, porque num golpe, qual é a garantia que tu tem que tu também vai ganhar com isso? Que daí, bom, agora vamos se livrar do leproso. Porque basicamente o que está acontecendo agora é isso, o Bolsonaro virou um leproso. E eu sei, falando isso pode gerar um estigma, mas é só pra metáfora funcionar. Ninguém vai querer muito encostar nesse cara, a não ser os filhos dele. E eu não duvido daqui a pouco, do jeito que os filhos são, um ou outro abandonar o pai também. E é por isso que eu falo, aqui vocês falando do Lula, etc. O Lula foi o Kraken do sistema. Foi, exatamente, o Lula, essa frase é muito boa, o Lula foi o Kraken do sistema, do filme Fúria de Titãs, né? Release the Kraken. Release the Lula. Solta o Lula. É óbvio. Sabe quem deu a melhor comparação? Não a melhor comparação, mas a mais... a mais engraçada e ao mesmo tempo didática foi o Pondé, cara. Sim, o Pondé, que é super antipetista, mas o Pondé fez uma comparação que eu achei engraçado. E eu já contei isso aqui, eu virei muito voto, consegui fazer muita gente votar no Lula em 2022 usando um argumento do Pondé. Olha só as votos que a vida dá. Que o Pondé falou assim, Lula versus Bolsonaro, então assim, perspectiva do Pondé que não gosta do Lula. Lula versus Bolsonaro é Alien versus Predador. Quer dizer, Predador versus Alien, né? Tipo, o Lula é o Predador, o Bolsonaro é o Alien. Qual é a diferença? Vocês lembram no filme do
o predador vê uma mulher grávida, ele não mata, porque o predador ele tem uma ética ainda. O predador, ele é um caçador, ele pode ser muito violento, sanguinário, que também é meio surreal pensar no Lula, mas aqui ele tá pensando muito como predador do Estado, Lula ladrão, tá, que seja. Vamos nessa, só para feitos de argumento aqui. E aí tá, o Lula pode ser o predador, mas ele ainda tem um reconhecimento mínimo da vida, até porque ele entende que se ele matar todo mundo, ele não tem quem caçar, não tem graça, etc. Já o Alien é um bicho, né, cara? Quer dizer, um bicho. O Alien é uma força da morte. O Alien é parasitário, ele mata naquele corpo onde ele usa para crescer e etc. Então, assim, tipo, com o Alien à solta no poder, o sistema político falou: solta o predador. Solta o predador vai caçar o Alien. E caçou. Então, não caçou, como depois caçou politicamente, foi no governo Lula que teve a cassação do Bolsonaro, e tudo leva a crer, se não tiver nenhuma grande virada, se não pedir, se não fugir para asilos, se não tiver o Trump lá para botar ele embaixo da asa, etc., ele vai ser preso. Sim, a comparação é maluca, gente, mas ela é boa. Vocês têm que parar de pensar, vocês têm que parar de ser tão intelectualizantes, assim. Às vezes, a gente precisa de algumas analogias simples que são bem úteis, assim, no debate do dia a dia. Bem úteis, repito. Conseguir virar voto de gente que não gostava do Lula, usando o argumento Alien versus Predador. Valeu aí, Pondé. O pessoal tá levando muito a sério a analogia. Parem de levar a sério, cara. Tá? A força da analogia não é a sua precisão intelectual, porque ela nunca é muito... Quer dizer, às vezes tem analogias que até são bem precisas, mas não é esse caso. Realmente não é esse caso. Ela tem um efeito no imaginário que é muito poderoso. Mas, enfim, deu uma volta imensa, assim. O que eu quero dizer é o seguinte. Hoje, Bolsonaro não me parece alguém que interesse pro sistema, e aí você vai dizer, mas é porque ele é antissistema. Cara, o discurso antissistema dele também sempre foi fajuto, ele sempre foi um antissistema a favor do sistema, sempre operou pelo sistema. O que aconteceu foi exatamente que agora esse sistema para o qual ele sempre operou, não precisa mais dele, é isso. Não precisa. Ele não é mais uma força tão pertinente para esse mesmo sistema, então agora... Porque não se engane, o Bolsonaro sempre se vendeu com esse discurso antissistêmico, etc., mas nunca foi. Pô, o cara foi deputado há 30 anos, irmão. O que tem de antissistêmico nisso? E ele fez tudo para acomodar esse sistema. Acomodar a elite, acomodar o centrão. Onde ele foi tretar foi com o juiz. Foi com o judiciário. É lógico, né? É lógico que vai se fuder. Aí o Lula, quando tretou... O Lula tretou com o Moro. Vocês lembram disso? O Lula tretou com o Moro. Mas o Bolsonaro tretou com o Xandão. Bom, primeiro, o Moro era um juiz de primeira instância. O Xandão é um juiz do STF. Os poderes são bem diferentes. O Bolsonaro foi querer tretar com o Final Boss. E outra coisa, o Lula sempre conseguiu organizar o discurso de modo a personalizar no Moro. Já o Bolsonaro estendia a briga com Barroso, estendia a briga com Toffoli, estendia a briga com o STF inteiro. E agora vai ser o STF que vai julgar ele. Vocês têm alguma dúvida se a denúncia avançar no Ministério Público que ele vai ser preso? Vocês têm alguma dúvida que ele não vai ser preso se houver a denúncia pelo Ministério Público? É óbvio que ele vai ser preso. Não, tudo bem que teve momentos pontuais que o Lula criticou o STF, que o STF se acovardou, que ele tinha se acovardado mesmo naquela circunstância. Mas o Lula nunca foi para uma dimensão do pessoal, dessa briga que eles compraram com o Alexandre de Moraes e, porra, sério? Porque assim, vamos lá, esse assunto tá interessante. Vamos pensar assim, ó, porque o Bolsonaro, galera, ele muito cresceu, a estratégia que ele usou politicamente a vida toda, quer dizer, a vida toda, foi mais recentemente quando ele começou a ter aspirações, a maiores ambições e em parte se revelou acertada essas estratégias, porque ele conseguiu virar presidente. O Bolsonaro, de uns tempos pra cá, ele começou muito a usar os outros de trampolim, que é uma coisa que tu faz muito na internet. Então, por exemplo, eu vou lá e escrevo no falecido, vamos supor que o Twitter ainda fosse forte como era antes, eu ia lá e escrevia, Felipe Neto cheira a minha pica. Aí, vamos supor que isso tivesse uma dimensão e tal, como o Felipe Neto tem mais seguidor do que eu obviamente vou continuar tendo menos seguidor que o Felipe Neto, mas pela treta que eu arranjei, pelo menos a galera que não gosta do Felipe Neto vem me seguir. E isso é o dia a dia da internet, por isso que quem arranja treta comigo, eu geralmente não respondo, porque eu sei que a galera, se o cara tem menos seguidor do que eu, o cara tá querendo farmar view, farmar seguidor, farmar coisa. Então essa é a estratégia da internet. Não é à toa que o Bolsonaro cresceu também muito na internet. E ele usou isso na política, gente. Para pra pensar. Nesse sentido, o Bolsonaro foi muito inteligente. Ele começou rivalizando com Maria do Rosário, ele começou rivalizando com Jean Willis, e no final esse cara estava rivalizando com Lula, que é simplesmente, quer você goste, quer não, é o maior político que a gente teve na história do Brasil. O único cara agora eleito 3 vezes e se encaminha para ser uma 4ª vez eleito, 3 vezes como presidente. Então, assim, deu certo essa estratégia. Só que essa estratégia de você sempre buscar um rival para crescer mais, quando você tá no topo, a estratégia tem que mudar. Quando você chega no topo, você não tem mais, a não ser que você comece a arranjar briga com um presidente de nação vizinha, maior que a tua. Que em partes, o Bolsonaro, de um jeito meio esquisito,
fez, né? Tretou lá com o presidente da França, aquelas coisas. Mas assim, quando tu tá no topo, essa estratégia não dá mais certo. Vocês veem, por exemplo, já que eu falei do Felipe Neto, vocês veem o Felipe Neto farmando view desse jeito, farmando da atenção desse jeito, ele não faz mais isso. Por quê? Porque ele já tá lá no topo, cara. Quando tu tá no topo, a estratégia tem que mudar. E aí o Bolsonaro, quando chegou no topo, ele, que me pareceu um cara muito limitado, tava acostumado, isso tava dando certo até então, preciso de arranjar briga com alguém. Pá, vou encrencar com o STF, vou encrencar com o Xandão. Aí, lógico, tomou no cu. O pessoal tá falando, o Felipe Neto não arranja briga, mas não desse jeito. Esse dia a dia do... Não, ele faz de outra forma. Aí é outro tipo. Tá entendendo isso que eu tô falando? Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos da Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.